Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. Espero que a turma inteira esteja acompanhando, tá bom? Olha só, gente, hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Isso mesmo, é a história de um pingo de chuva. O pingo de chuva vivia em um belo lago, junto com várias outras gotinhas de água. Até que um dia apareceu o sol e aqueceu tanto aquela água do lago que de repente pingo de chuva e as outras gotinhas começaram a se sentir leves e foram parar nas nuvens. E aí elas foram subindo e foram parando aqui nas nuvens, ó. As gotinhas de chuva foram para as nuvens. Pingo de chuva gostou muito do que viu do lado de cima, então ele viu montanhas, viu lagos, mares, ficou muito feliz com o que viu. Até que subiram tantas gotinhas desse lado, junto com o pingo de chuva, que ela ficou tão pesada, mas tão pesada, que começou a ventar, ventou tanto que em uma noite muito fria começou a chover, e choveu. Só que essa chuva caiu em cima de uma montanha, em uma noite que estava muito fria, e aí virou gelo. Só que ao amanhecer, o sol apareceu novamente em cima daquela montanha e derreteu aquele gelo, até que pingo de chuva escoou para o lago novamente e ficou lá no lago sonhando em um dia em que o sol novamente faria aquecer aquela água do lago e faria com que ela pudesse subir para as nuvens e voar por aí. Tá certo? Então, olha só, gente, o que é que a gente aprendeu com essa história? A gotinha de chuva, ela estava no lago, no estado líquido, não era assim? Então, ela evaporou e passou para o estado gasoso. Quando chegou aqui na nuvem, ela choveu, a nuvem ficou carregada, choveu, e ela voltou para o estado líquido novamente, só que ela caiu lá no alto da montanha, estão lembrados? E no alto dessa montanha estava muito frio, que a água ficou em estado sólido, não é? Somente quando o sol novamente aqueceu aquela geleira, foi que a gotinha, o pingo de chuva derreteu, e pôde voltar para o lago novamente. Então, na nossa historinha aí, nós vimos 3 estados físicos da água, que inclusive nós já estudamos e vamos revisar hoje, não é? Quais são eles? Vamos lá? Então, turminha, nós vimos aí que a água está disposta na natureza em 3 estados físicos, não é? Estado sólido, estado líquido, água normal, não é? Estado líquido, e em estado gasoso, essa água que está quente, dá para ver a fumacinha saindo dela, tá vendo que dá para ver? Então, essa água que está evaporando, ela está saindo do estado líquido para o estado gasoso, não é? E aí a gente revisa os nossos 3 estados físicos da água, não é mesmo? Estado sólido, líquido e estado gasoso, tá bom? Então, turminha, após essa belíssima história que nós assistimos, nós vamos agora fazer uma atividade bem diferente, tá bom? Vocês vão pegar aí no computador, no celular e vão pesquisar no Google essa frase aqui, ó, água boa para beber. Quando vocês digitarem isso aí no Google, vocês vão encontrar vários sites aí, ó, tem vídeos, tá certo? Mas vocês vão no logo abaixo, que aparece assim, ó, Turma da Mônica, água boa para beber, uol.com.br, tá certo? Então, vocês vão nesse site aqui, entram nele e vai direcionar vocês para essa página aqui,
tá certo? Então, aqui vocês estão vendo que tem um gibi da Turma da Mônica, tá? A Turma da Mônica vai apresentar aí um gibi com o título Água Boa para Beber. Vocês vão fazer a leitura que vocês conseguem, ó, clicar em cada página e faz a leitura desse gibi inteiro, tá certo? São 18 páginas, tá certo? Contando com a capa, tá bom? E tem essa também, as 2 páginas finais, tá certo? Vocês vão fazer a leitura dessa historinha que a Mônica trouxe e vão elaborar 5 questões sobre a importância que a água tem, a importância da água de qualidade, tá certo? Então, faça a leitura desse gibi nesse site e elaborem no caderno de vocês 5 questões com perguntas sobre o que vocês dados físicos da água e a importância que a água tem para a humanidade, a importância para a água, que a água de qualidade tem, tá certo? Então, quinto ano, antes de nós finalizarmos a nossa aula de hoje, nós vamos fazer aquela correção da atividade que a tia passou para que vocês fizessem. Olha só, gente, essa atividade aí é a da página 146 e 147, não é assim? Então, vamos lá. Eu passei para que vocês fizessem em casa, não é? Fizessem sozinhos e na próxima aula a gente iria fazer a correção, não foi assim? Então, vamos fazer a correção dessa atividade agora. Ele diz assim, ó. Observe a imagem e escreva nela o estado físico em que a água pode ser encontrada em cada um dos locais indicados. Então, vamos lá. Nessa imagem aí, a gente tem a água nos 3 estados físicos. Que estado físico é esse? Gasoso, não é? Estado nos picos das montanhas, estado sólido. E no estado aqui no lago, estado líquido, não é assim? Na segunda questão, ele diz o seguinte: qual é a diferença que existe entre a água salgada, a água doce e a água salobra? Explique e dê exemplos de locais que elas podem ser encontradas. E aí, turma? O que é que vocês fizeram? Vejam bem, gente, o que é que vocês vão ver aí? Vejam só. A água salgada, como a dos mares e oceanos, ela é encontrada nos mares e oceanos, ela apresenta uma maior quantidade de sais minerais dissolvidos nela. Ela é seguida da água salobra. A água salobra, ela é encontrada em regiões em que o rio e o mar se misturam, como nos manguezais. E ela tem uma quantidade razoável de sais. Já na água doce, como a dos rios, tem menos sais dissolvidos. Quando eu comparo ela com a água salobre e a água salgada, a água doce não tem quase nenhum sal dissolvido nela, tá certo? Terceira questão. A propriedade da água de dissolver substâncias é chamada de letra A, densidade, letra B, solubilidade, letra C, volume ou letra D, salobra. E aí, gente? A capacidade que a água tem de dissolver substâncias. Estão lembrados que a água é um soluto universal, não é? Aliás, um solvente universal, a água. Então, aí tem a ver com solubilidade, não é? Já na quarta questão, ele diz assim: agora você já sabe o porquê de um mar morto ser chamado assim. No entanto, se você tivesse que dar outro nome a esse corpo de água, qual seria? Explique sua resposta. Então, aí essa resposta é pessoal, né? A gente sabe que a gente aprendeu, na verdade, na aula anterior, que o mar morto ele é chamado assim porque acreditava-se que não poderia servir de abrigo para nenhum organismo vivo. Mas, atualmente, nós já sabemos que nesse mar pode haver alguns tipos de organismos vivos, como, por exemplo, bactérias, que podem sobreviver nele, tá certo? Vocês podem relacionar o nome à grande quantidade de sal que é encontrada nesse mar, tá certo? Então, vejam aí o nome que vocês poderiam dar, vocês fizeram, e por que vocês escolheriam esse nome ao invés de Mar Morto. Já na quarta questão, aliás, na quinta,
Da página 147, ele diz assim, ó, a imagem a seguir mostra frascos com a mesma quantidade de água e em cada um há esferas de mesmo volume, mesmo tamanho, tá? Mas feitas com materiais diferentes. As setas vermelhas indicam o peso e as setas azuis indicam o empuxo. Estão lembrados? O peso e o empuxo, tá certo? Aí aqui vocês têm 4 imagens. Primeiro tem uma esfera de cortiça, uma esfera de madeira, uma esfera de alumínio e uma esfera de chumbo. Então, essas esferas, ela tem o mesmo tamanho, o mesmo volume, porém, elas são feitas de materiais diferentes. Aqui é feita de cortiça, essa é feita de madeira, essa é feita de alumínio e essa é feita de chumbo. Então, o que vai diferenciar uma da outra é o tipo de material em que ele é feito, tá bom? Ele já pergunta assim, ó, qual propriedade está relacionada com o fato de as esferas flutuarem e não afundarem? Então, que propriedade é essa que a gente estudou? E aí é a densidade, não é? Acertaram? Densidade. Já na letra B, ele diz o seguinte: observando a representação anterior, quais são as esferas que mais flutuam e quais são as que mais afundam? Olha só, quais são as esferas que mais flutuam e quais são as que mais afundam e por que isso acontece? Então vamos lá, gente. A gente sabe que a esfera que mais flutua, vamos olhar aqui para ela. As esferas que mais flutuam é a cortiça, é a de cortiça, e depois a de madeira. Percebe que a de madeira ainda fica um pouquinho para dentro da água, a cortiça não, fica quase totalmente para fora, não é? Isso acontece por quê? Porque esses materiais, a cortiça e a madeira, não é? Elas são menos densas do que a água. Já as esferas que mais afundam, são as esferas de alumínio e a esfera de chumbo, pois elas são mais densas do que a água, tá certo? As forças estão envolvidas na posição das esferas. Na própria questão aí ele já vai falando, tá bom? Então é só reler aí a questão. Muita gente teve dúvida nessa atividade, não foi nessa letra C aí. Mas olha, quais são as forças que a gente estudou? Olha, ele está dizendo aqui na questão, as duas forças, ó, tá certo? Então ele diz assim, ó, que a seta vermelha, nos 4 experimentos, elas representam peso. O peso que é o que faz com que o material desça, afunde, tá certo? E as setas azuis que estão aqui embaixo, elas representam o empuxo, que é que faz com que ela suba, com que ela flutue, tá bom? Então, aí as forças é a força do peso, que faz com que afunde, e a força do empuxo, que faz com que flutue, tá certo? É aí a resposta da letra C. Já na sexta questão, galerinha, ele vem dizendo assim, ó, leia a seguir o trecho de uma notícia sobre o tempo no Mato Grosso do Sul. Vamos ler? Olha só o que ele diz. O feriado está de sol forte, calor e índices de umidade relativas do ar entre 30% e 40% nas horas mais frias, principalmente no sul, leste e no interior do estado, incluindo a capital, Campo Grande. Então, ele pergunta. Na reportagem, a umidade do ar está entre 30% e 40% no feriado. E sobre isso, responda as perguntas no caderno. Então, essas duas respostas aí vocês vão colocar no caderno. Lembrando que toda resposta que é colocada no caderno, a gente deve copiar o cabeçalho ou, pelo menos, a identificação. Atividade Ciências, da página 147, não é? Bem organizada, e aí copiar a resposta. Letra A, os índices de umidade relativa do ar previstos para o feriado são adequados? E aí, vocês acham que são adequados? Não, não é, gente? Pois a umidade relativa do ar registrada abaixo está abaixo de 60%, que são os indicados como adequados à saúde. Então, os que ficam abaixo de 60% não são indicados, não é? Eles prejudicam a saúde das pessoas, está muito frio, não é? Aliás, está muito pouca umidade, muito quente.
Quanto menor a porcentagem da umidade, mais quente está. Quanto maior a porcentagem da umidade, mais frio está, tá certo? Letra B. Que consequências essas condições podem trazer para a saúde humana? Então, o que é a umidade relativa do ar que tiver abaixo de 60%, como ele mostrou aí, que está de 30 e 40, tá? Abaixo de 60%, o que ela pode causar para a saúde das pessoas? E aí? Elas podem causar problemas respiratórios, como irritação dos olhos, do nariz, sangramento do nariz, complicações alérgicas, ressecamento da pele, dentre outros problemas que possam existir, tá bom? E aí a gente finaliza a correção dessa atividade. Então, turminha, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim, tá bom? Olha só, não esquece, depois de fazer a atividade, elaborar aí as 5 questões sobre esse gibi maravilhoso, que eu sei que vocês gostam, tá? Elabora as 5 questões, lembra de colocar no caderno cabeçalho, data, bem bonitinho, tá bom? Questões com respostas. As questões eu quero de caneta e as respostas eu quero de lápis, tá certo? E manda pra tia Ju. Um beijo, turminha, até a nossa próxima aula.